Vou mostrar para vocês a residência onde moro, onde estou passando uma temporada, a casa da família Paz. Vamos verificar que plantas lindas que tem aqui. Então, temos aqui a frente da casa e logo em frente nós temos o pinheiro, que é uma árvore muito grande. Já está passando muito da casa esse pinheiro. Aqui ao lado nós temos essa pedra, que é uma pedra muito grande também. Temos o jasmim. Esse jasmim coloca a flor na cor branca. Essa primavera, ela fica aqui e ela é nessa cor rosa, né? É uma cor muito linda. Aqui no muro do lado da casa nós temos a primavera nessa cor rosa. Esse aqui, ele também foi podado, né, por conta da chuva que houve aqui, então foi necessário podar, que ele estava muito grande. Aí temos esse aqui, que já está crescendo, né? Aqui na frente, ao lado da pedra, nós temos essa flor, que se chama Propose Acomum. Aqui na nossa região é muito comum. Ela cresce muito e coloca essas florzinhas que eu acho muito linda. Temos a perpétua, né? Eu plantei ela aqui porque eu acho uma coisa linda essa florzinha. Ela parece ser artificial e tem uma cor assim maravilhosa e ela é bem durinha assim, como se fosse artificial mesmo. Então eu plantei aqui, achei ela tão linda que cheguei a plantar em um vaso também, mas no vaso ela não ficou muito legal não, aqui no chão ficou melhor. Aqui tem o carrinho de mão que eu pintei de branco, então plantei aqui as coroas de Cristo. Vamos verificar minhas suculentas. Então eu fiz essa criatividade, né? Peguei esse pote, plantei umas suculentas e de dentro do pote sai as suculentas e caem aqui. Essa daqui ela vem, cai aqui nesse outro vaso. E aqui nós temos a Eva Pinheira, que é essa suculenta aqui. Já essa outra se chama Sedum Adolphe. Então fica aqui nesse primeiro vaso. Aqui também dando continuidade às suculentas. Então a gente arranca sempre o matinho, mas como chove muito, aí a gente tira o matinho e de repente aparece mais. Essas plantas estavam no quintal, expostos à chuva, e com isso elas estavam ficando muito feias, assim, querendo morrer. Então fui, tirei rapidinho e coloquei aqui na varanda. Caso só de Sedum Adolphe, que é muito fácil de cultivar essa aqui. É muito prático, né, para plantar, para fazer muda, ela pega muito fácil. E é uma das suculentas que eu mais gosto por isso, porque ela não me dá trabalho. Aqui peguei umas mudas e fiz aqui um vaso de rabo de burro. Eles ainda estão pequenos, né? Aqui temos um vaso só de Sedum Adolphe, que é muito fácil de cultivar essa aqui. É muito prático, né? Para plantar, para fazer muda, ela pega muito fácil. E é uma das suculentas que eu mais gosto por isso, porque ela não me dá trabalho. Essa aqui é Rosa de Pedra, o nome dessa aqui. E temos essa aqui que chamamos de Rabo de Largatixa. E o nome científico dela é Aloe aristata. E esse aqui, que é uma suculenta também, ele não é o rabo de burro, mas é o Sedum burrito. Ele cresce assim para cima, então o rabo de burro ele cresce, é diferente, né? Ele desce, é uma planta pendente. Já o Sedum burrito, ele cresce assim.
Acho muito lindo. Ele era bem pequeno e está crescendo. Ele demora mais a crescer que o outro. Aqui mais um rabo de lagartixa. Acredito que chama assim com essa planta porque ela coloca tipo um pendão, algo assim que sobe e coloca uma florzinha bem pequena. Eu coloquei aqui esses pedaços de telha porque quando a água a gente rega aqui a suculenta, então encosta essa folha na terra molhada e ela danifica. Aí é sempre deixar uma brechinha porque às vezes vem as mudinhas, os bebês da suculenta que aparecem. Aqui ela está plantada em uma panelinha de barro. Essas outras todas estão plantadas em vasos de barro. Aqui tem uma panelinha de barro com essa outra suculenta, né? E tem aqui essa pedra que eu acho muito bonita. É uma pedra diferente, aí eu gosto de guardar assim, porque raramente eu encontro uma pedra dessa. Aí como encontrei essa, deixo aqui junto das suculentas. Aqui em mais um vaso de barro, eu coloquei essas outras aqui também com pedaços de telha para evitar, mas dá para ver que aqui embaixo está saindo uma muda dessa outra suculenta. E eu fiz uma limpeza nessa aqui, dá para vocês perceberem, porque aqui essa suculenta ela gosta de ficar assim muito cheia, onde essas pétalas dela descem, encostam no chão, então estavam muito amareladas, danificadas. Eu fui fazer a limpeza, retirei e deixei dessa forma aqui. Aí ficou mais cuidada dessa forma. O nome científico dela é Echeveria australis, mas o nome popular é rosa de pedra gigante. Essa é a maior, né? Aqui também temos mais uma, da gigante, também em um vaso de barro. Depois que eu coloquei, evitou que danificasse, né, as partes das folhas dela. Então dá para ver que as folhas estão saudáveis, porque elas não estão em contato diretamente com a terra. Aqui mais uma rosa de pedra, juntamente com o Sedum Adolphe, que está descendo aqui. Então, como a suculenta está com essas pedrinhas aqui, como eu vou identificar se ela está bem regada? Eu pego um palito, vou inserindo na terra. Aí eu verifico se ele está molhado ou não, porque dessa forma eu tenho como ver se a planta ficou regada. Aí aqui tem outras suculentas, que é da mesma que eu falei para vocês. Aí eu trouxe, essas aqui estavam no quintal. Então, como estava chovendo, vi que elas estavam ficando muito molhadas e poderia até morrer. Então, eu trouxe para cá. Está aqui na varanda da casa, onde elas não têm o contato direto com a chuva. E ainda recebe um pouco do sol através desse espaço aqui, né, que nós temos aberto. Então, ela recebe um pouco do sol, mas com a exposição dessas suculentas ao sol, elas ficam muito lindas. Ela tem delas que ficam com uma coloração embaixo. E aqui tem o famoso biscuit, que eu vou pintar para ele ficar mais alegre, né? Eu peguei ele que estava sem ser utilizado, tinha algumas pedrinhas dentro, coloquei a Sedum Adolphe e ficou desse jeito aqui. Aqui nós temos mais um vaso de barro e a suculenta jade. Aqui eu plantei uma bolinha de cacto para ver se ele se adapta aqui, né? Mas depois eu vou retirar. A jade aqui está bem novinha.
Mas aqui eu tenho ela grande, está crescendo. E no quintal eu tenho a jade bem maior. Essa aqui eu coloquei nesse vaso também de barro. E do lado eu coloquei Sedum Adolphe. Aqui eu fiz, são os bebezinhos, né, que chamamos da suculenta. Essa suculenta aqui, ela é bem interessante. Eu coloquei aqui em um tronquinho, né, esse vaso de suculenta. E essa aqui é bem diferente. O nome científico dessa suculenta é Crassula ovata, arbusto de elefante, é o nome popular, né? Arbusto de elefante, também muito fácil de você ter em sua casa e cultivar. Né? Você rega ela a cada 3 dias, ou até mesmo 4 dias, ela cresce muito, dá pra ver, né? Esse tronquinho é de um pé de Santa Bárbara, que tinha aqui em casa, e era uma árvore muito grande, deu uma chuva muito forte em 2019, derrubou até essa árvore, então eu fiz vários tronquinhos, dá pra ver aqui que eu tenho vários tronquinhos da mesma árvore. E aqui nesse tronquinho, eu fiz aqui essa criatividade, né? Peguei aqui esse vaso de barro também. Fiz um caminho aqui com pedaços de telhas. Seria de pedras. Aquelas pedras coloridas, fica muito lindo também. Você variar as cores. Porém, no momento eu estava sem essas pedrinhas. Peguei uma telha, quebrei com um martelo, fiz pedacinhos. Coloquei aqui esse vaso. E aqui eu plantei essas suculentas ao redor. Ficou assim. Eu fiz isso aqui ontem. São minhas invenções, né? E aqui eu tenho a tilandísia, que são plantinhas que se adaptam nas árvores, né? Então ela se deu muito bem aqui nesse tronco. E elas vivem assim, gostam muito da temperatura, do ambiente e de árvores também é bom regar elas. Elas ficaram aqui nesse tronquinho e apareceu até uma florzinha aqui dela. Eu acho muito bonito. E aqui em cima, minha criatividade. E aqui tenho essas folhagens que se chama coração roxo. Ela coloca umas florzinhas na cor lilás, aqui ela desce, né? No momento está sem as flores, mas ela tem uma cor lilás nas flores. Essa folhagem é muito linda, eu gosto muito. E um vaso grande com um gigante cacto. Vê só o tamanho desse cacto, enorme. Esse foi o cacto, na realidade é o cacto maior que tem aqui em casa. Ele é muito bonito também, não pode estar regando todos os dias ele. Telhas aqui ao redor, poderia também ser pedrinhas. E essa aqui é um sedum, é uma suculenta também, porém muito grande, né? Dá pra ver que essa cresce muito, ela parece a orelha de elefante, mas não é um sedum. E aqui eu tenho a calânchoe, que também ela nessa cor avermelhada com verde é porque estava exposta ao sol. Como ela não gosta de chuva, eu também trouxe aqui para a varanda, porque ela estava ficando totalmente danificada. Então eu retirei ela, tirei a parte danificada por conta da água e trouxe para cá. E acredito que aqui vai ficar bem. Aqui eu tenho uma muda de Zamioculca, que eu coloquei aqui, né?
folhagem que se chama Dracena malaia. Na realidade, essa aqui tem algumas pessoas que chamam Moisés no berço com ela. É uma folhagem muito linda, da cor vinho com verde. Também tem umas partes brancas. Coloquei aqui na janela porque ela é uma planta de sol. Temos a coroa de Cristo, que fica aqui dividindo. Ela é uma planta que contém espinhos. Aqui nos vasos, aqui em frente à casa, nós temos a coroa de Cristo também. Mais uma suculenta, que é um sedum, que também não gosta de água. Então, por isso está aqui também na varanda, são as palmas menores, ele cresce muito assim. Então, quem quiser tirar uma muda, é só pegar uma partezinha dessa aqui e replantar, que ele cresce bem rápido. Aqui mais uma palminha, que é um cacto. Aí aqui, nesse copinho, que foi até do primeiro encontro da família Paz, que a gente teve em Angelim, né? Esse copinho, ele caiu e ficou um pouquinho lachado aqui embaixo. Então, eu aproveitei e plantei um cacto, que são as palminhas menores também. Esse daqui é o rabo de burro, que eu coloquei aqui porque ele estava exposto à chuva. Então eu trouxe pra cá. Aí ele fica aqui na varanda junto com outras plantas, são as suculentas. Aqui tem essa planta que é a palmeira vassoureira, assim como chamamos. Ela é uma planta que se adapta muito bem na sombra, então pode ser cultivada dentro de casa, escritórios, onde você achar melhor. E aqui na cozinha eu fiz uma parede rústica. Na realidade, como a casa é muito antiga, tinha algumas imperfeições nessa parede. E eu quis cobrir com esse estilo de parede aqui, né? Aqui eu tenho um fogão de carvão, que a minha também ela utilizava. Tem esse pote aqui. E eu peguei essa porta, que foi danificada nela, então não estava utilizando mais. Eu tentei fazer uma pintura diferente nela e coloquei aqui. Então ela está servindo de suporte para a mão de pilão, que a minha mãe utilizava para pilar, né, pisar o café. Aqui tem essa casinha que é de madeira, e essa casinha ela tem uns galhos ao redor dela, tem algumas coisas que eu coloquei aqui para ficar diferente. Aqui tem essas plantas que eu utilizei, essa parte de uma cama que não estava mais sendo utilizada, ela quebrou, então fiz esses suportes para colocar as plantas. Aqui eu tenho esse suporte de ferro e eu coloquei o ferro, o primeiro ferro que a minha mãe tinha de passar aqui, que é um ferro bastante antigo, né? Esse pote ela utilizava muito para beber água, porque ela dizia que a água ficava muito fria, né, com esse pote. E também mais uma panelinha que ela gostava. Aqui mais uma casinha de madeira com os galhos, tem um pássaro aqui. E aqui mais o outro lado da porta, que não estava sendo utilizado, ornamentado. E esse balaio pequeno que eu ganhei do senhor João, ele fez e me deu de presente. Então essa parede fica aqui na cozinha e foi uma criatividade minha. E aqui tem esses pratos, né? Esses pratos, eles foram comprados na cidade de Natal. E mais ou menos há 25 anos, há mais de 25 anos tem esses pratos. E aqui, pessoal, tem um tronco de um coqueiro que caiu e eu coloquei essa orquídea Catileia. A Catileia é uma orquídea muito comum aqui no Pernambuco. Nós temos ela na cor lilás, também na cor branca, porém a cor branca a gente encontra com
um pouco de dificuldade, mas a lilás nós temos muito aqui na nossa região. Então, aqui está um cheiro muito agradável. O perfume dessa orquídea é sensacional. É uma das orquídeas mais lindas que eu acho. Aqui nós temos 4 flores da orquídea. Aqui mais 2. Jardim de inverno, que fica aqui na sala da casa. Esse jardim foi feito pelo meu irmão. Então aqui temos essas folhagens. Aqui do lado nós temos as espadas de Santa Bárbara. E aqui o rabo de macaco, que é um cacto, o qual eu gosto muito. Ele está muito grande, achei ele muito bonito. Ele é um cacto que o ideal é que ele fique exposto ao sol, principalmente para quem quer que ele coloque flores. Ele coloca flores lindas, assim, vermelhas, são flores pequenas, na cor vermelha. Quando a gente quer fazer uma muda do rabo de macaco, é só retirar essa parte aqui e plantar, que nasce outra muda. Esse aqui eu estou deixando ele crescer. É uma planta que eu acho rara, dificilmente a gente vê, né? Por aqui eu só vi na casa de Selma essa planta, uma casa que eu já filmei. Aí aqui do lado eu tenho essas espadas de Santa Bárbara. Aqui do lado também mais espada de Santa Bárbara, que não pode também estar regando ela diariamente. Tem os dias certos de regar, são 2 vezes na semana apenas. Aqui nós temos a Zamilconca. Na parte superior desse jardim nós temos uma parte aberta com telhas transparentes, que é para que as plantas elas tenham a claridade natural, né? Com isso elas se adaptam muito bem aqui. E aqui temos as espadas menores na cor verde e amarela. Ela também é igual a outra, não pode estar regando sempre, né? Tenho aqui essa casinha de porcelana. Ela parece ser uma casinha de cimento, mas não, ela é uma casinha de pássaro, de porcelana. Tem esses pássaros aqui do lado, eu coloquei aqui. E tem essa casinha de madeira. Acho ela um encanto, gosto muito dessa casinha, porque ela é feita com pedaços de tronquinhos encontrados por aí. Não é difícil fazer uma casinha dessas. Aqui temos uma parte de um tronquinho, foi cortado aqui. E um tronco de árvore que sobe aqui, mais um pedacinho de tronco cortado. Pedras naturais. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Whip up my appetite.
umas pendentes que parecem ser artificial. Coloquei uma madeira. Temos aqui a Sansevieria, que também é chamada de espada de São Jorge. Ela fica nesse formato aqui, né? O lírio da paz, ele coloca flores brancas, no momento está sem as flores. Temos aqui essa folhagem que se chama aglaonema e muitas pessoas chamam com ela folha de imbé. Aqui tem mais um pé da aglaonema. Temos a calanchoe, que são folhagens que eu acho assim muito lindas, essas aqui. Ela tem uma cor tipo bege com verde escuro. Então tem esse pé aqui que ele está grande, né? Tem esse que foi uma muda que eu fiz. E aqui eu tenho um pé de antúrio, que é bem novinho ele. Ainda não tem as flores, porque ele foi plantado faz pouco tempo, né? E essa folhagem aqui, ela se chama Clusia fluminensis. Ela é uma folhagem muito linda. Também ela é chamada de manga da praia, abano. Então depende da região, né? Cada um com seu nome. Então, esse é o jardim de inverno aqui da casa. É uma das partes que eu mais gosto. Foi uma criatividade que eu gostei muito, que foi feita aqui na casa, porque valorizou muito a sala. É o lugar que eu gosto de fazer o meu cenário para cantar, fazer lives. É um lugar que eu cuido com carinho, pretendo melhorar mais esse espaço, né? Aos pouquinhos vou melhorando.